Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudarmos juntinhos um texto do irmão Wagner Bragança, cujo nome é A Sogra de Pedro é Curada. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de confortar, inspirar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Você sabe, eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever, então o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês possam compartilhar esse nosso devocional para que outras pessoas também possam estudar a Bíblia com a gente, que vocês possam se inscrever no canal se ainda não fizeram, acionem o sininho, mandem uma mensagem, enfim, que nós possamos dar vida ao nosso canal para que ele possa alcançar outras pessoas, tá bom? E então vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos aprender qual é a mensagem que tu tens para nos ensinar hoje nesse lindo gesto de curar a sogra do irmão Pedro. Que nós possamos aprender e colocar em prática. É em teu nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Mateus 8, de 14 a 17. Poucos versículos, mas é uma mensagem super profunda sobre cura, compaixão e serviço. Essa mensagem vai narrar a cura da sogra do irmão Pedro, do apóstolo Pedro, né? E de outros milagres realizados por Jesus. Bom, então, o que a gente vê logo de cara? Que essa mensagem fala sobre cura e serviço. Jesus vê, né, a doença da sogra do irmão Pedro, né? E age com compaixão. Quando ele entra lá na casa do irmão Pedro, o que acontece? Ele vê a sogra de cama, com febre. E ninguém pediu nada, sem que ninguém pedisse, ele toma a iniciativa, ele cura aquela mulher com um simples toque na mão. Isso revela o quê? Que Jesus Cristo, ele percebe as nossas necessidades, mesmo quando a gente não consegue dizer, expressar. Outra coisa é que a cura foi imediata e foi uma cura completa. A mulher se levantou imediatamente e já começou a trabalhar, já foi servir o pessoal, né? Isso mostra o quê? Que a cura de Jesus Cristo não é só uma cura do corpo, uma cura física, mas também ele restaura a força da gente, a dignidade e o propósito. Outra coisa é que o serviço foi uma resposta em relação ao milagre. A sogra do irmão Pedro, ao ser curada, ela não ficou lá batendo papo. Não, ela passa a servir as pessoas que estavam lá, ela passa a servir Jesus. E isso vai mostrar pra gente que a gente, como gratidão pela restauração que Jesus nos dá, a gente pode se manifestar em serviço, servindo o próximo, servindo ao Deus, servindo ao reino de Deus. Bom, e depois Jesus cumpre a sua promessa, a sua profecia, curando outras pessoas, né? Porque nos versículos seguintes ele cura endemoniados e enfermos, cumprindo a profecia de Isaías. Então, essa passagem que a gente vai ler vai convidar a gente a confiar na sensibilidade, no poder de Jesus Cristo e a responder à cura com uma vida de serviço e gratidão. Vamos ler lá, Mateus 8, de 14 a 17. E diz assim, ó, a cura da sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se A Sogra de Pedro Curada, e o versículo que o irmão Wagner escolheu foi o 14, que diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Jesus tinha saído da sinagoga e foi para a casa do irmão Pedro. Lá tinha, assim, a gente vê que Jesus gostava de ir para dois lugares. Ele gostava de onde se estudava a palavra de Deus, que era a sinagoga, né? E ele gostava de visitar as pessoas, de ir na casa delas.
E quando ele chegou lá na casa do irmão Pedro, ele viu que a sogra, né, dele estava doente. E a disposição que Jesus tinha em servir levou a Jesus a curar aquela mulher, né? Mostrando que as pessoas iam primeiro do que qualquer outra coisa, do que qualquer coisa no ministério de Jesus. O que tinha primazia realmente eram as pessoas. Então, o primeiro gesto de Jesus foi o de pegá-la pela mão, ajudando a se levantar. Com isso, o que a gente aprende? Que Jesus está sempre pronto a ficar do nosso lado e com as suas mãos ele nos ajuda a sair de situações onde a gente se enfia, em situações onde a gente vive, né? Ele não deixa a gente ali, ó, caído, prostrado, sem direção, um cotô, um covô, cocossô. Não. Jesus Cristo, ele sempre nos dá um direcionamento. Nós temos que, obviamente, olhar para ele e ele vai nos direcionar. Então, a mão de Jesus, de amor, é estendida para a gente em todos os momentos. Por meio da graça, que é um favor que a gente não merece, ele lança sobre a gente o poder, um poder que restaura. Então, por meio do serviço, Jesus Cristo, ele acabou servindo outras pessoas, libertando outras pessoas, curando outras pessoas. O que mostrou que a misericórdia e o cumprimento da profecia de Isaías, que está em Isaías 53:4, que diz assim, ó. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Não, não era pelas culpas dele, eram por nossas culpas, né? Então a casa de Pedro, ela estava aberta para receber Jesus Cristo. E a pergunta que não quer calar é: a sua casa está disponível para receber essa pessoa tão maravilhosa, esse hóspede ilustre, esse Deus maravilhoso? A casa do seu coração está aberta para receber Jesus? Quais são os preparativos que você tem feito para que o Senhor Jesus seja bem recebido na sua casa? Essa é uma pergunta que só você tem a resposta, amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó: o Senhor provê todas as situações para o nosso bem. E agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que a sogra de Pedro foi curada e que o Senhor pode nos curar também, para nós, lógico, é fácil demais abraçar. Então não deixe de abraçar e servir o seu irmão. Quero que você se lembre do versículo deste ano para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir com a frase que eu tenho repetido há 293 dias, que é a seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.